Olá pessoal, eu sou o professor Joubert e hoje eu vou te falar um pouco sobre o tratamento farmacológico do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Você sabe quais são as alterações neuroquímicas que acontecem em um paciente que tem TDAH? Você entende como é feito o tratamento farmacológico deste paciente? Pois senta aí e a partir de agora a gente vai ver isso e um pouco mais. Olá pessoal! Pessoal, hoje nós vamos tratar aqui de um tema muito importante, muito significativo em dias atuais, que é o tratamento farmacológico do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Bem, nós vamos começar aqui falando um pouco da neuroquímica do TDAH. Então, o que é que está alterado em um paciente que tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Então, um paciente que tem esse tipo de transtorno, ele possui uma alteração neuroquímica em duas substâncias bastante conhecidas, que é a dopamina e a noradrenalina. Então, tem uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal. Essa região do córtex pré-frontal é a região onde ocorre uma diminuição dos níveis de noradrenalina e dopamina num paciente que tem TDAH. Com a diminuição dessa noradrenalina, a pessoa que está passando por essa situação, a pessoa que tem TDAH, ela vai ter dificuldade de ficar quieto, vai ficar mais distraído por conta da diminuição aí dessa dopamina, que vai, digamos assim, aumentar o ruído, a interferência, de forma que ele realmente fique desse jeito, né, inquieto, bastante distraído. Da mesma forma, a noradrenalina também vai estar reduzida nessa região do córtex pré-frontal, que vai fazer com que ele não tenha tanto foco, que ele tenha realmente dificuldade de ficar ali sentado. E quando do uso de substâncias, principalmente os psicoestimulantes, ao aumentar essa noradrenalina e essa dopamina, melhora o foco, o paciente ele fica ali mais sentado, essa inquietação ela vai desaparecer e também a distração. Então, as alterações que acontecem neuroquímicas são essas: diminuição da dopamina e diminuição da noradrenalina no córtex pré-frontal. Bem, então, como é que se trata esse TDAH? Como é que vai fazer esse tratamento farmacológico desse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? As medicações mais utilizadas são os psicoestimulantes, que é o metilfenidato, conhecido com o nome de Ritalina ou Concerta, e tem também a lisdexanfetamina, conhecida com o nome de Venvance. Essas duas medicações geralmente são as mais utilizadas. Então a gente vai observar que elas geralmente são de primeira escolha para o tratamento de TDAH. Embora vai ter algumas situações em que outras medicações podem ser preferenciais. Mais recentemente, aqui no Brasil, a atomoxetina ela chegou aqui com o nome de Atenta, sendo mais uma opção para o tratamento do TDAH. Nós vamos observar que a atomoxetina, ela, diferentemente dessas duas primeiras substâncias, elas não aumentam, digamos assim, da mesma forma os mesmos neurotransmissores. Então, existem algumas diferenças que nós vamos detalhar agora no decorrer da nossa aula. Então, existem outras medicações como a modafinila, guanfacina, clonidina, às vezes é usado até antidepressivos e antipsicóticos para tratar alguma
digamos assim, alteração em relação ao TDAH. Bem, uma vez falado nisso, nós vamos focar agora no metilfenidato, que é uma das medicações mais utilizadas para tratamento de TDAH. Então a gente pode observar de cara que é um medicamento tarja preta, ou seja, um medicamento que pode causar dependência. Então é uma das, digamos assim, uma das problemáticas que faz com que muita gente não queira fazer uso do metilfenidato. No entanto, quando se coloca na balança de risco-benefício, a gente observa que na maioria das vezes ele é um medicamento até bastante, digamos assim, interessante para ser utilizado nessa situação de TDAH. Bem, o que é que essa Ritalina vai fazer? A Ritalina, pessoal, ela vai inibir o retorno do neurotransmissor aqui para dentro do neurônio. Então, a gente observa aqui nessa imagem que é uma sinapse. Você tem um neurônio, podemos observar o neurônio pré-sináptico. Aqui nós podemos observar o neurônio pós-sináptico. E os neurotransmissores, tanto a noradrenalina como a dopamina, elas são liberadas aqui nessa fenda. E essa noradrenalina e dopamina vão ser responsáveis, como a gente falou anteriormente, para dar essa atenção, esse foco, para o paciente ficar um pouco mais quieto ali, sentado. Então, com o paciente que tem TDAH, esses neurotransmissores nessa região aqui, lá no córtex pré-frontal, vão estar reduzidos, a medicação, no caso aqui o metilfenidato, vai inibir essa recaptação, que é esse retorno aqui para dentro do neurônio, para dentro dessa membrana pré-sináptica. Como é que o metilfenidato vai inibir essa recaptação? Essa recaptação, ela acontece porque existe aqui na membrana deste neurônio transportadores de neurotransmissores. Isso mesmo. Dois transportadores importantes. Um que a gente vai chamar de DAT, que é o transportador de dopamina, e outro que nós vamos chamar de NAT, que é o transportador de noradrenalina. Então esses transportadores eles vão pegar o neurotransmissor que está na fenda e vai colocar para dentro do neurônio. Quando é feito o uso do metilfenidato, eles bloqueiam esses transportadores, tanto o DAT como o NAT. Ao fazer esse bloqueio desse transportador, o metilfenidato ele faz com que ocorra um aumento aqui na fenda sináptica de noradrenalina e dopamina, lá na região do córtex pré-frontal. E dessa forma, ele melhora aí a atenção, foco, o paciente fica mais quieto, tá certo? Agora, é claro, essas substâncias elas podem ser aumentadas em outras regiões do cérebro. Daí vinham os efeitos colaterais, que a gente vai comentar em seguida. Bem, pessoal, então, em relação aos efeitos colaterais, é bom frisar que nem todo mundo que está usando essa medicação ela vai sentir tudo isso. Então, aqui são efeitos colaterais que podem acontecer em quem faz uso. Não necessariamente tudo isso vai acontecer. Alguns desses efeitos a gente pode associar ao aumento desses neurotransmissores em outras regiões cerebrais, por exemplo, uma ansiedade, a insônia, a taquicardia e o aumento de pressão, até mesmo a agressividade, podem ser justificados pelo aumento da noradrenalina. Essa noradrenalina aumentada em outras regiões podem provocar essas reações. No caso, uma discinesia, que seria uma alteração motora, né? Algo relacionado mais com a parte motora, está mais associado com a dopamina. E possui também outras reações aqui que podem aparecer, que, digamos assim, não tem uma explicação bem definida ainda. Além desses efeitos colaterais, podemos citar aqui também inibição do crescimento, que é outra reação que é também falada com o uso dessa medicação, e também pode acontecer a dependência. Então, como essa medicação ela aumenta a dopamina
e não apenas na região do córtex pré-frontal, essa dopamina, caso ela aumente na região do núcleo accumbens, ele vai estar associada com vício. A gente já tem um conhecimento que a dopamina está associada com a sensação de prazer. Então, quem faz uso desse medicamento pode ter aí uma dependência associada. É claro, existem formulações como a Ritalina LA, que libera essa medicação de forma mais, digamos assim, gradual, e essas reações elas geralmente não são sentidas com muita frequência. Então o pessoal geralmente não relata muito isso, inclusive a dependência. Pacientes que já têm histórico de abuso de drogas, muitas vezes pode ser que essa medicação não seja interessante para esse paciente. Então o médico ele vai analisar direitinho cada situação para ver qual seria o medicamento, digamos assim, mais interessante para aquele paciente. Sendo que este daqui e a lisdexanfetamina estão entre os preferenciais na maioria dos casos. Bem, então, além daqueles efeitos colaterais que a gente viu anteriormente, a gente pode acrescentar aqui, ó, bruxismo, podemos também aqui destacar aqui trombocitopenia, que é a admissão de plaquetas, dores nas articulações, perda de peso. Alguns pacientes relatam muito isso, não sentir realmente fome, porque ele inibe o apetite. Tics vai estar associado aos problemas motores que a gente falou. Então, problemas como outros de cinesia e outras alterações motoras, principalmente por conta dessa, digamos assim, alteração na dopamina nessas regiões. Então, a agressividade já falamos. Tá aqui a dependência, o retardo do crescimento. Alguns pacientes relatam alterações na função hepática. Geralmente é bom acompanhar o paciente através de exames laboratoriais, principalmente TGO e TGP, para ver essa função hepática, já que é uma medicação de uso bem prolongado. Tá? Alguns pacientes também relatam cefaleia, alguns sintomas parecidos como uma gripe, às vezes até mesmo febre, queda de cabelo, hiperidrose, leucopenia, que seria a diminuição dos leucócitos, uma dermatite esfoliativa, mas mais uma vez repetindo, nem todo paciente vai sentir todos esses efeitos colaterais. Algumas contraindicações para o metilfenidato seria o paciente ter uma reação de hipersensibilidade à medicação, já ter uma certa ansiedade, uma vez que a medicação pode causar, hipertiroidismo, glaucoma, que é aumento da pressão do olho, feocromocitoma, que é uma situação onde o paciente está liberando muita noradrenalina, lá na região da adrenal. Então, a medicação aumenta a noradrenalina, então é algo que pode complicar mais ainda. Pacientes que têm um diagnóstico ou história familiar de síndrome de Tourette pode ser indicado, porque nesse caso aqui o paciente vai ter aqueles tics, principalmente aqui nessa região orofacial, e a medicação pode causar também isso. Distúrbios cardiovasculares pré-existentes, como por exemplo uma hipertensão grave, angina, insuficiência cardíaca, doença cardíaca congênita e até mesmo infarto previamente, podem contraindicar já com a medicação que aumenta os níveis de noradrenalina, podendo aumentar inclusive a pressão e causar taquicardia. Também durante o tratamento de medicamentos inibidores da MAO, que são antidepressivos, pode ser contraindicado, uma vez que os inibidores da MAO também aumentam os níveis de noradrenalina. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, falando aqui do tratamento do TDAH. Nas próximas aulas nós vamos falar de outros medicamentos que são também utilizados para tratamento de TDAH, e a gente pede aí que você que gostou aí da nossa aula, você dê um like, se inscreva aí no nosso canal e também ative o sininho aí das notificações para que você receba novos vídeos que a gente vai estar colocando aqui no nosso canal, tá certo?